de Josué, capítulo 6, uns seguintes. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela e nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seus reis e seus valentes guerreiros. Dai a volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia dareis 7 voltas, está escrito errado aí, à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nesses roteiros para que possamos experienciar milagres, esse texto é uma sequência natural daquele que nós meditávamos. Primeiro porque Josué é o que vai continuar a missão de Moisés. Nós sabemos que Moisés tirou o povo do Egito, conduziu o povo durante 40 anos pelo deserto, contemplou a terra prometida, mas não passou do outro lado do Jordão. E antes de morrer, Moisés passa o comando para Josué. Josué agora precisa conduzir o povo. E se você ler o primeiro capítulo de Josué, observa as palavras de Moisés para Josué, são as mesmas palavras de Deus. Aliás, essa é uma regra fundamental para se experienciar milagres em todas as páginas da Sagrada Escritura e na vida. O que impulsiona o milagre é a força da palavra de Deus. Por que eu estou escrevendo e estou realmente passando madrugadas escrevendo no avião, em todo lugar? Porque cada vez estou me convencendo disso. Nós precisamos dar um jeito de fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Quanto mais a pessoa estiver impregnada pela força da palavra, maiores serão os milagres que ela experienciará. Porque, meus irmãos, nós não podemos esquecer que isso é um dogma da fé católica. A Igreja Católica afirma na Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, um documento que tem 40 anos, que nós adoramos a palavra da mesma forma que adoramos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então há alguma contradição entre os católicos. Por que será que quando nós introduzimos o Santíssimo numa assembleia, por que será que durante a consagração na Santa Missa, a gente vê a maioria das pessoas numa atitude de adoração e de contemplação? E, no entanto, quando está se fazendo a leitura da palavra de Deus, num acampamento ou na missa, tem gente andando, conversando, chorando, chupando chiclete, jogando bola, limpando o nariz e atrapalhando os outros. Mentira minha? Verdade ou não é?
Lembra dele? Verdade ou não é? Então, alguma coisa está errada. Há um segredo que perpassa todos os grandes milagres da história: a força da palavra de Deus. É a palavra de Deus que, entrando em nosso coração, gesta. Palavra que eu gosto muito. Período de gestação. Gesta o milagre. Aliás, eu queria deixar uma ideia bem clara que você vai encontrar várias vezes nesse livro. Todo milagre precisa ser gestado. Todo milagre precisa ser, em primeiro lugar, concebido. Eu falei isso, terminava antes fazendo oração. Primeiro, o milagre precisa entrar na minha cabeça. O grande obstáculo para o milagre está aqui: eu não acredito em milagre. Uma vez alguém me perguntou, e essa pergunta está aqui nesse livro: padre, por que é que nós vemos tão poucos milagres? E eu disse: a sua pergunta está correta e já deu a resposta. Nós vemos poucos milagres, mas os milagres são inúmeros. E por que é que nós vemos poucos milagres? Porque nós não acostumamos os nossos olhos, já que quem não descer do cérebro para o coração nunca verá milagre. Isso é treino. Os meninos começam a tocar ali, você consegue perceber que estão tocando. Mas alguém com o ouvido apurado vai dizer: por favor, a corda Mi do violão está meio tom abaixo. Sabe? Está semitonando. O maestro numa orquestra sinfônica, um Isaac Karabchevsky, ele pega só aquele pauzinho lá, tá? Ele sabe o que cada um está tocando, inclusive quando não está tocando. E avisa. Fala: por favor, o cello está fora. Você não sabe nem o que é cello. Também tem gente que vai assistir um show de orquestra sinfônica, chega lá, pede para eles tocar a panela velha. Nós temos um padre que ele é músico clássico, ele toca violino, mas ele toca Chopin, Beethoven. E um dia ele, todo feliz da vida, levou o violino na paróquia para tocar. Chegou uma senhora e falou: toca Maria de Nazaré. Aí ele ficou tão ofendido, nunca mais levou o violino. Ele queria trocar a Nona Sinfonia, ele queria tocar aquelas músicas clássicas. Ah, pediu Maria de Nazaré. Pior se fosse panela velha, não é? Então, nós não acostumamos nosso ouvido para ouvir. Uma pessoa que mora no interior, ele escuta um passarinho cantando, ele fala: ó, sabiá. Você escuta, sabe que o bicho que é? É um passarinho. Só um curió, ó. Ó o canarinho dobrado, dobrado, é macho. Olha que beleza. Por quê? Porque acostumou o ouvido. Pessoa que estuda obra de arte, ela olha numa arte e ela fala: isso aqui é de tal artista. O jeito de pintar, olha a iluminação do quadro, você olha, não tem luz nenhuma. Mas a pessoa vê, o quadro tem vida. Não é assim? Porque nós não acostumamos nossos olhos. A gente olha, mas não vê, não enxerga, não contempla. Assim também, meus irmãos, nós não preparamos o nosso coração para iluminar os olhos, para ver os milagres. E por que é que nós não fazemos isso? Pergunta: qual é a palavra que me alimenta? Enquanto eu não me alimentar com a força da palavra, eu não vou conseguir preparar-me, não vou conseguir saborear com a inteligência e depois saborear com o coração. Não vou gestar o milagre. O milagre, para ser gestado, precisa da palavra. Veja, o próprio Deus, para fazer o maior de todos os milagres que Ele começou a fazer e continua fazendo agora, o milagre da criação.
A criação é o mais espetacular, o mais visível de todos os milagres. São Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos, a pessoa que olhando a natureza não conseguir chegar até Deus, essa aí não chega nunca. Nunca vai chegar lá. Pasteur dizia, o grande Pasteur, um pouco de ciência afasta a pessoa de Deus. Muita ciência aproxima a pessoa de Deus. Quanto mais a gente estuda, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano é uma caixa de ressonância de milagre. Não tem nenhum pedaço no nosso corpo que não seja milagre. Mas por que nós não percebemos esse milagre? Porque estamos nos alimentando com a palavra do mundo. Estamos nos alimentando com a palavra do murmúrio, com a reclamação. Passa o dia inteiro escutando fofoca. O dia inteiro remoendo fofoca, remoendo fofoca. Essa pessoa vai morrer esturricada. É triste dizer, é verdade. Porque não alimentou com a palavra. São Paulo vai escrever a Timóteo. Porque não foi fiel à palavra, à verdade, que os poderia salvar. Em que grupo você se encontra? Em qual exército você se alistou? Você está no grupo do povo de Deus? Não interessa se muda quem está à frente. Moisés morreu. Josué continuou. Ou você está no grupo do faraó? Os dois passaram pelo mesmo lugar. O mais fraco atravessou e chegou do outro lado a pé, enxutou. Enxuto significa que Deus secou até o fundo do mar lá, porque senão fica aquela areia molhada e já molharia o pé. Falou que chegou do outro lado, estava a pé, enxutou. Não tirou só a água, tirou aquela areia toda, para não atolar. E no entanto, os outros que vieram com carros enormes, cavalos, aqueles cavalos poderosos. Gente, os cavalos do faraó eram os animais mais bem tratados da terra. Você veja no livro dos Cânticos, aquele elogio que o marido faz para a mulher. Já pensou se seu marido fizesse um elogio daquele para você? Lá diz assim: ó minha amada, eu te comparo à égua do faraó. Não dá lá? Ricardo, você falar para Eliana. Eliana, querida, eu comparo você, minha amada, à égua do faraó. Hein? É ruim, hein? É não, porque a égua do faraó era o bicho mais bem tratado. O faraó alisava ela todo dia, cuidava dela, limpava, era bem tratada. É desse sentido. Então os animais do faraó eram os animais, os melhores que tinha, gente. Ele era o homem mais rico. E outra inteligência que eles tinham. Vai lá ver as pirâmides. Até hoje está lá para a gente ver. O Egito significa o poder. Nós estamos em qual grupo? Ah, tomara que fosse verdade. Eu digo a você, meus irmãos, e eu estou falando para mim, Padre Léo, para os meus colegas padres, para os meus superiores bispos, que como padre também são meus colegas. Eu estou falando para você pai, para você mãe, para você médico, para você deputado, para você jovem. É com dor no coração que eu digo isso. Nós estamos a maior parte das vezes no grupo do faraó. E por isso estamos afogando em copo d'água. E às vezes, como dizia Dom Helder, o copo não está nem cheio. Fazemos tempestade em copo d'água. Não acreditamos no impossível. Quem não acredita no impossível morre afundado e muito bem protegido e montado no cavalo do faraó. É preciso estar no grupo que acredita no impossível.
E esse grupo não é o mais forte, esse grupo não é o melhor preparado, esse grupo humanamente não é o mais inteligente, esse não é o mais poderoso, esse é o grupo que tem a força da palavra, e essa força é de dentro. Repito e vou repetir muitas vezes: milagre precisa ser gestado no coração. Não existe nenhum milagre lá fora se ele não for concebido e gestado aqui dentro. Por isso que milagre leva tempo. Segunda coisa, o milagre é gestado pela força da palavra. Deus nunca fez nenhum milagre se não fosse pela força da palavra. Começa na primeira página da Bíblia e Deus disse: faça-se. E tudo começou a fazer. O milagre é força da palavra. Jesus não fez nenhum milagre sem falar, sem proclamar uma palavra. Eu quero ser curado, levanta, vai e não peques mais, faça isso, faz aquilo. Jesus dá palavras de milagre, e essas palavras que dão forças. Porque nós não ouvimos a palavra, nós não gestamos o milagre está aí e nós não o vemos. E pior ainda, nós não vemos nem mesmo os mais óbvios dos milagres. Terceira coisa fundamental que liga os dois textos: a que grupo eu estou filiado? Se eu estou mergulhado no grupo daqueles que caminham na força da palavra, meu irmão, minha irmã, não tem obstáculo. Agora tem uma coisa fabulosa. Tem gente que se contenta com um milagre. Quem se contentar com um milagre está fora do projeto de Deus. Porque a vida é dinâmica. Cada dia eu vou dando um passo, eu vou superando um obstáculo. Para chegar na terra prometida, o povo de Deus precisou atravessar o Mar Vermelho. Agora estava tudo pronto, agora estava tudo bonito, agora já estava tudo certo. Eles já estavam lá. Precisaram repetir o milagre. Aliás, eu sugiro que você leia também o livro de Josué, ao menos do capítulo 1 ao capítulo 6. Eles precisaram. Para entrar, atravessar o Jordão, já precisou de um milagre. E aliás, esse milagre vai se repetir depois. Olha, é uma coisa muito interessante na Bíblia. Na Bíblia existem alguns personagens que fizeram muitos milagres. Moisés fez muito milagre. Josué, muitos milagres. Elias fez muitos milagres. Eliseu fez milagre depois de morto. Quando ele morreu, jogaram o corpo dele numa cova. Estava lá o corpo dele caído lá na cova. Aí morreu uma outra pessoa e jogaram o morto lá. Quando o morto bateu nos ossos do Eliseu, saiu vivo. Todos eles. E Jesus fez muitos milagres. Esses 5 personagens que fizeram muitos milagres, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Os outros 4 tiveram que atravessar o Jordão. E que coisa interessante, observe uma coisa: no dia do seu batizado foi evocado o Rio Jordão. Ó Deus, que o seu filho Jesus, entrando nas águas do Rio Jordão, santificou todas as águas, abençoe agora essa água. Olha, se você fizer uma linha histórica na Sagrada Escritura, desde Josué, nesse texto, que entra na terra prometida e teve que atravessar o Jordão, passando por Elias, por Eliseu, chegando a Jesus Cristo, vai perceber que a igreja está dizendo que você recebeu o poder de atravessar o Jordão a pé enxuto. Você tem essa força dentro de você pelo sacramento do batismo. A água, e aí tem uma coisa espetacular, esplendorosa, e nós vamos celebrar daqui a poucos dias. Esse texto que nós meditamos antes, ele é tão importante, ele é tão fundamental, que esse texto é obrigatório, não pode ser deixado de fora na noite da vigília pascal. E eu diria a você, não perca essa celebração. A igreja está toda escura, para lembrar o quê? A noite escura de Moisés e a noite escura de Jesus no túmulo. Lá fora faz-se o fogo novo,
uma fogueira, abençoa, acende-se o círio pascal. Por isso que em Betânia todo retiro, a confissão, o círio pascal está aceso. Acende aquele círio, feito de vela comum, pode ser feita com parafina, pode ser feito com qualquer coisa, reaproveitada. O círio não, o círio tem que ser feita com a cera virgem da abelha. Acende-se aquele círio, depois cada um acende a sua vela, eis a luz de Cristo, e vai iluminando a igreja, e aí começa o cântico do Exultet, exultando, e retoma a história toda. Aí depois proclama-se a vida nova, e começam-se as leituras, normalmente a leitura do Gênesis, tem 9 leituras, muitas delas pode deixar de fora, essa que nós lemos antes, não pode ser deixado de fora. Por quê? Porque a igreja percebeu, e esse ano é o ano da campanha da fraternidade que fala da água. A igreja percebe que a água tem duplo poder. A água tem o poder de matar, e a água tem o poder de dar a... Então, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa, você que até hoje viveu montado no cavalo do faraó. E o cavalo do faraó aqui é o mesmo de Paulo. É o cavalo do orgulho, da vaidade, da prepotência, da mentira. Eu queria convidar hoje você a reassumir o seu batismo, porque no batismo você passou com o exército do faraó pela água, e aquela água matou esse homem velho, essa mulher velha, do mesmo jeito que matou o cavaleiro do faraó. E que renasça na mesma água, a água viva, a água que é o próprio Espírito Santo. Há uma coisa fantástica na Bíblia. Quando começa o livro do Gênesis, diz: Deus criou a terra, o céu. Deus criou a terra. A Bíblia diz? Diz. O que criou a terra, segundo a Bíblia? Foi a palavra de Deus. Deus criou o sol. O sol foi criado por Deus. As estrelas, as árvores, o ser humano, sim ou não? A água, não. Acha na sua Bíblia algum lugar que fala que a água foi criada por Deus? A água já aparece no 2º versículo da Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as... A Bíblia coloca a água como um mistério. A Bíblia não fala, a Bíblia fala que Deus criou o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais, tudo. Mas não fala que Deus criou a... Por que não fala que Deus criou a água? Porque a água vai ser em toda a Bíblia o símbolo e o sinal do próprio Espírito Santo. E Deus não criou o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. A água que jorra. E no filme A Paixão de Cristo vai aparecer com uma cena fabulosa. Jorra do coração de Jesus. Espirra no olho daquele soldado Londino, que era cego ou caolho, não se sabe, mas que ficou curado ali na hora. É essa água que jorra, é essa água viva. Então, atravessando essa água, você tem esse poder dentro de você. O catecismo da igreja afirma, e eu já reafirmei muitas vezes, a marca que nós recebemos na água do batismo não pode ser apagada por nenhum pecado. Mesmo se você até hoje foi tenente coronel, foi general no exército do faraó, pelo número dos seus pecados, eu digo, a força de Deus em você é maior, e pode morrer hoje nesse mar de Deus. E por que essa força da água? Porque como a caminhada é dinâmica, o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, andou mais um tanto, entrou na terra prometida, e depois para chegar na Palestina, precisava ainda atravessar o Jordão. Agora ele já estava treinado. O próprio Josué, enquanto permaneceu com a arca no rio, o rio se abriu, o povo passou, agora atravessou, está chegando no lugar mais importante da terra, a cidade mais velha, mais antiga do mundo, Jericó, que está lá até hoje. Mas quando foi para chegar em Jericó, diante deles o que tinha? Uma muralha.
Vocês imaginam qual é a altura dessa muralha? Uns 5 metros? 6 metros? 3 metros? Os estudiosos em Bíblia dizem que a muralha que contornava Jericó teria aproximadamente 6 metros de largura por 18 de altura. Quanto tem isso aqui? 18 metros é um predinho aí de 6, 7 andares. Por 6 metros, daqui até lá, assim, de largura. É, muralha de ferro, de pedra, eles não tinham ferragem. Por que antigamente aquelas igrejas, você vai em São Bento do Sapucaí, por exemplo, entra na igreja matriz de São Bento. A coluna da igreja matriz, se fosse oca, cabia 12 lá dentro. Ela é um monstro de coluna. Por quê? Porque antigamente era assim. Hoje faz esses viadutos com a coluninha assim, antigamente enorme. Então, uma muralha para ser tão forte, resistente, tão alta, tinha que ser tão larga. Nós estamos falando de um obstáculo de 18 metros de altura por 6 metros de largura. Ou seja, é absolutamente intransponível. Nós estamos diante do impossível. Não tinha como cavar um buraquinho para passar aquele povo. E qual é a ordem que Deus dá? Vamos derrubar a muralha. Vamos pegar pau e todo mundo vir correndo e vai, é 1, é 2, é 3, é isso? Não ia cair. E além de não cair, ia gastar força, ia ficar cansado. E os exércitos reis que tinham em Jericó iam sair e matar o povo. Que força é essa que o Senhor vai ensinar? E eu acho isso espetacular. Que força é essa que o Senhor vai ensinar para derrubar a muralha? Primeiro, a força da palavra. Segundo, a força da comunidade. Que coisa interessante. Por que Jesus nunca fez nenhum milagre para satisfazer os seus próprios interesses? Jesus nunca fez um milagre para se favorecer. O demônio até pediu para ele fazer. Aliás, lá pertinho de Jericó, o Monte das Tentações, quando a gente vai a Jericó, a gente vê o monte, a gente vai lá no monte. O demônio falou para ele, inclusive usando a força da palavra: por que o Senhor não manda a pedra transformar pão? Ele tinha poder, porque ele multiplicou quantos pães? Por que o Senhor não pula daqui e os anjos vão levantar o Senhor? Jesus nunca fez milagre para si. Quem pensa em si, quem pensa somente em si, nunca vai experimentar milagres. Por isso, a pedagogia de Deus. Também Jesus nunca fez milagres para satisfazer a curiosidade de ninguém, nem mesmo daqueles que queriam acreditar nele. Herodes pediu para ele: faz um milagre que eu acredito. Os sumos sacerdotes, os doutores da lei falaram para ele publicamente: faça um milagre, desça da cruz, que nós vamos acreditar que és o Messias. Descer da cruz não é milagre. Qualquer covarde desce da cruz. Qualquer covarde foge da cruz. O milagre é assumir a cruz, morrer na cruz e mostrar que a cruz não tem poder sobre mim e vencer essa cruz. Tem que mudar a ótica do milagre. Descer da cruz qualquer imbecil conseguiria, mas passar pela cruz, ultrapassar a cruz, o milagre vem quando se ultrapassa. E ultrapassa-se quando enxerga o que está além. Como é que uma pessoa olhando para uma muralha de 6 metros de largura, 18 metros de altura, consegue enxergar além? Na força da fé. E essa fé, meus irmãos, aqui está um elemento importantíssimo. Essa fé não é um golpe de sorte. Não é um botão que se aperta. Não é como ganhar na loteria. Milagre não tem nada a ver com golpe de sorte. Milagre tem que ser construído e gestado. E a pedagogia de Deus é fabulosa. Qual foi a ordem que Deus deu a esse povo? Que eles caminhassem juntos.
Não mandou ninguém sozinho. E que eles começassem a dar volta em torno da muralha. Eu preciso conhecer o meu inimigo por completo. Eu preciso dominá-lo. Cada dia dá uma volta. Leva a arca. Toque a trombeta. Trocar a trombeta significa põe o seu coração em Deus. É aquilo que nós falamos em todas as missas, corações ao alto. E nós mentirosamente respondemos, o nosso coração está em Deus, quando na verdade está lá no lodo do pecado, da mentira, do ódio. Contornar cada dia, no 7º dia, você vai dar 7 voltas. Você sabe que na Bíblia o número 7 é perfeito. Aliás, quando Naamã, aquele homem importante da Síria, que tinha lepra, veio para ser curado, o profeta Eliseu, ao invés de ir lá receber, ele era muito importante. Ele era um homem, tanto que ele trouxe uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, dizendo, cura Naamã da sua lepra. E aí o rei ficou apavorado, falou, esse homem veio aqui para eu morrer, será possível que eu sou Deus para curar ele? Aí falaram para ele, quando ficou sabendo, o Eliseu falou, não, pode mandar ele aqui, que não é problema não. Aí foi, o homem levou não sei quantos cavalos, aquilo tudo cheio de presente, cheio disso, cheio daquilo. Doutor, o mundo ensina a pessoa a ser muito importante. Ele foi com a carta do rei, cura Naamã. O Eliseu nem recebeu ele. Eu sou fã de Eliseu. E o Eliseu era ruimzinho também. Ele era careca. De uns rapazes começou a chamar ele de careca, ele olhou nele, saiu uns ursos da floresta, matou 42 rapazes. Turma de careca aí, vocês leiam muito Eliseu, que ele pode ajudar vocês. Quando chamar você de careca, você só dá uma olhada assim que sai o ursão lá. O Eliseu nem atendeu Naamã. Ai, ele ficou tão ofendido, Naamã. Sabe o que Eliseu falou para ele? Lembram? Entra 7 vezes no Rio Jordão. Está no 2º livro dos Reis, capítulo 5. Depois você lê. E o Naamã já queria ir embora. Disse, o quê? Ele nem me recebeu. Eu sou Naamã. Eu sou um homem muito importante. Eu sou doutor. Sou autoridade. Eu estou aqui com a carta do rei da Síria. Enfia essa carta nos olhos, santa. E estava indo embora xingando o profeta, que era louco. O que tem a ver esse riozinho aí? Será possível que os rios que nós temos na Síria não dão de 10 a 0? Isso aí não é nem rio, isso é um cordinho de nada. Um cordinho que não vai... Ele estava indo embora com a lepra. Aí teve, graças a Deus, alguém que tinha gestado o milagre no coração, virou e falou assim, doutor Naamã, se o homem de Deus tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor fazia? Fazia. Então, já que ele mandou uma fácil, por que o senhor não faz a fácil? O Naamã falou, é verdade, rapaz. Entrou 7 vezes no Jordão, o que aconteceu? A lepra ficou lá. Por isso que Jesus mandou perdoar 70 vezes? 7. Os 7 dias da semana. Sabe por que muitos de nós não tem milagre? Porque só fica num dia da semana. E olha lá ainda. Sou católico só no domingo ou no sábado à noite, já para economizar o domingo. Enquanto você não chegar nos 7 dias da semana, enquanto não perdoar 7 vezes, enquanto não entrar as 7 vezes no rio, enquanto não dar 7 voltas, enquanto não viver plenamente os 7 sacramentos, tchau, milagre, não vem? E no 7º dia foi preciso dar 7 voltas. E aí deu uma ordem absurda. Aliás, todas as grandes ordens de milagre são absurdas. Por isso que quem não gestar o milagre pela força da palavra, não consegue enxergar o absurdo. Fé é crer no absurdo. Hebreus 11 eu citei ontem. É você enxergar o que o outro não está vendo, é você ver além.
Deus mandou então que eles fossem, que os sacerdotes tocassem a trombeta e que o povo começasse a berrar. Gente, a lógica é que eles ficassem bem quietinho, para os soldados que estavam lá dentro não vê-los. Mas eles obedeceram, porque eles não viviam na lógica humana. Quem se alimenta da palavra gesta o milagre, porque ultrapassa a lógica humana e passa a enxergar pela lógica divina. Eu dizia antes, enquanto a ciência vai nas causas dos problemas, a fé me projeta para a finalidade do problema. Por isso que nós precisamos desse casamento. Por isso, quem não leu, precisa ler o livro do Dr. Roque, Milagres que a Medicina não contou. Porque ali nós temos esse casamento da fé e da ciência. Além de ter fé na ciência, é preciso ter ciência na fé. É preciso haver esse casamento. Você precisa obedecer o que o médico mandou. Você precisa tomar o remédio. Tome o remédio. Mas faça aquilo que a Maria ensina no meu livrinho, Viver com HIV. A Maria, uma senhora da nossa comunidade, que quando descobriu que tinha o HIV, veio toda aquela revolta interior no seu coração. Muitos de vocês a conhecem, ela cuida da livraria de Betânia. Mas ela começou a ter uma experiência de unir ciência com a fé. Então, quando ela tinha que tomar aqueles remédios, naquela época eram muitos remédios ruins de tomar, que dava vômito, que deixava indisposta. O Senhor inspirou a ela, e ela conta no livro, Viver com HIV, Padre Léo, o capítulo central é da autoria dela. Ela começou a abençoar os medicamentos. Cada vez que ela ia tomar, você tem que tomar um medicamento ruim, medicamento forte, abençoa. Você tem esse poder de Deus, sim. Os dons que Deus colocou em você são irrevogáveis, irreversíveis. Abençoa, põe a sua mão em cima do medicamento e diz: Senhor Jesus, abençoe esse medicamento. Ou peça a Nossa Senhora. Poucas pessoas na história humana foi e continua sendo canal tão grande de milagre feito Maria. Agora, gente, olhe para Maria e você vai entender milagre. Porque Maria, todas as vezes que veio à terra, que apareceu no mundo para ser canal de milagre, por que ela nunca apareceu para ninguém importante, para ninguém estudado, para ninguém culto? Porque as pessoas não entenderam. Ah, padre, mas o senhor está falando em milagre, isso aí é força do poder da mente. Sim, senhor, a mente tem poder? Tem. Agora, normalmente, o poder da mente é usado para o mal. O que a gente tem visto, inclusive a própria ciência comprova, o livro sobre depressão que o Roque escreveu fala bem sobre isso. As pessoas usam-se o poder da mente para criar a doença. Usa o poder da mente para remoer o pecado. Isso sim. Se você quer usar o poder da mente, tem que pensar com a mente de Jesus. E pensar com a mente de Jesus é pensar com o coração de Jesus. E é isso que Maria faz. Por isso, todas as vezes que Maria precisa entrar em comunhão com a história, ou ela vai achar quem? Os pescadores simples aqui do Vale do Paraíba, que estavam desesperados, porque atrás deles também estava vindo o faraó da época. Eles tinham que arrumar peixe para pagar o imposto, estavam desesperados, não sabiam o que fazer. Enquanto foram pescar, as mulheres ficaram rezando, e por isso Nossa Senhora apareceu. E era uma Nossa Senhora que alguém já tinha jogado fora. Com certeza aquela imagem quebrou, então alguém ou enterrou na beira do rio ou jogou fora na água. E aí acharam aquele corpo quebrado, atolado, sujo. Aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida quando saiu do rio Paraíba, ele era podre, ela fedia. Eles acharam aquilo, não sabiam nem o que era. Mas gente simples não joga fora não, aproveita tudo da vida e transforma em graça. Jogaram de novo a rede, e aí acharam uma coisinha, alguém, olha, parece que encaixa. Nossa Senhora! Isso aqui é um milagre. Os pescadores viram que era um milagre, gente. Primeiro por ter achado o corpo e depois achado a cabeça. Puseram, quando juntou a cabeça com o corpo, aquele rio Paraíba, o nome já diz, rio da água ruim. Paraíba, Ibá, água que não presta, água estragada, água pobre. Aquele rio começou a jorrar peixes.
E nós sabemos qual é o sinal desse peixe. E hoje basta você chegar em Aparecida e ver a sala dos milagres. Quantos milagres! Mas todos esses milhares de milagres, os que a medicina conta e os que não conta, e principalmente aqueles milagres interiores que a ciência não pode, as confirmações de vida, as conversões, as transformações, as confissões, aconteceu porque 3 pescadores ignorantes e desesperados acreditaram no milagre, acreditaram no impossível, e juntou a cabeça ao corpo. Junta o corpo à cabeça. A cabeça é Jesus, é isso que Maria veio ensinar. A mesma coisa ela nos ensinou em Fátima, a mesma coisa em Lourdes. Ora, para quem ela apareceu no México? Para um índio semi-analfabeto. Em Lourdes, para uma menina ignorante, pobrezinha e simples, de 12 para 13 anos de idade, lá no meio de um chiqueiro, lá onde se jogavam os lixos e por isso os porcos iam comer. Lá no pior, no mais sujo, é lá que Nossa Senhora aparece. Lá na cova da Iria, para aquelas 3 crianças que não conheciam nada da vida, nada. Mas que foram, por isso mesmo, capazes de acreditar no absurdo. Fé é ter a capacidade de acreditar no absurdo. A lógica vai dizer, não, mas é impossível, Deus não vai me curar. Como é que Deus vai curar eu, se essa doença que eu tenho foi eu mesmo que fiz, foi por causa dos meus pecados? Como é que, será possível que Deus vai curar nós 3, nós 4, nós 5, nós 10? Não, milagre é para um ou outro. Não, meus irmãos, milagre não é para um ou outro. Não pense vocês que Deus levanta cedo e manda girar a roleta girando. Você foi o premiado, não é? Deus derrama milagre dia e noite para todos. Milagre não é para alguns privilegiados, mas existem condições para o milagre, e é isso que nós estamos tentando aprender. E a condição para o milagre é: eu preciso sair do grupo do faraó. Ah, meu irmão, você precisa sair. Se você está no grupo do faraó do pecado, da mentira, do ódio, sabe aquele grupinho da fofoca? Eu não sei se lá na sua terra tem isso. Sabe aquele grupinho que faz reuniões religiosas para fazer o mal? Quanta gente vai nessas buraqueiras que tem aí, que o demônio vai achando, essas falsas religiões. Você precisa sair. Não vai ser fácil? Não vai. Sabe por que não vai ser fácil? O faraó já entrou dentro da minha e da sua casa, através das novelas, através dos filmes, e já encheu a sua cabeça. Você pensa com a lógica humana, e por isso você pensa mal das pessoas. Por isso, e quando a gente pensa mal das pessoas, a gente fica alimentando doença dentro de nós. Alimenta. A cura do ressentimento, que eu explico naquele livro. Está lá os dados da ciência. Quanto mais a ciência evoluir, melhor vai ser para nós aprender a apreciar os milagres. Mas eu preciso sair daquele grupo. Não tem cura sem libertação. Saia do grupo do faraó. Outra coisa. Agora também tem 2 grupos. Nesse capítulo 6 que nós estamos lendo. Um grupo que estava do lado de fora da muralha. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas. Eles estão para lá, fechou para cá. E ninguém saía dela, nem podia entrar. Não tem 2 grupos? O grupo que ficou lá dentro, fechado. Aparentemente, qual era o grupo protegido? Hein? Vamos pegar do primeiro milagre. Qual era o grupo protegido? O que tinha o faraó, que tinha carro, cavalo, cavaleiro. Nós já estamos vendo lá aqueles grupinhos de safados sem vergonha dos israelitas que fugiu de nós. Olha lá, nós vamos pegar eles. Não é assim? Agora aqui também. Qual é o grupo protegido na lógica humana? E não minta para mim nem para Deus. Você queria estar fora ou dentro? Eu com certeza estava sentado lá dentro. Estava não. Estou.
Muitas e muitas vezes. Quantas vezes eu estou pior do que esse povo de Jericó? Pior. Estou lá trancado, fechado no meu egoísmo, na minha mágoa, na minha raiva, naquelas tristezas, nas angústias que eu vou deixando tomar conta do meu coração. O Senhor não é assim? Louvado seja Deus. Então você já é um milagre, canal de milagre. 2 grupos. Em qual você se encontra? Naquele que está fechado? Protegidinho? Você construiu já uma muralha? Talvez essa muralha, inclusive, é feita de gente. Eu tenho aqui meus assessores, eu tenho aqui os meus cupichos, eu tenho aqui aqueles que me protegem, eu posso, inclusive, viajar porque eles estão vigiando, estão cuidando para mim. Qual é o tamanho do muro que você criou? Talvez o muro seja sua casa. Você já encheu de alarme, fechou tudo. Você está protegido lá dentro, né? Eu dentro da minha casa, eu faço o que eu quero, que eu bem entendo, ninguém tem nada com isso. Fica trancado lá. O muro vai cair. Meu irmão, minha irmã, qual é o tamanho do muro que você levantou? Talvez esteja aqui um muro que precisa ser derrubado hoje para que tenha milagre. Um muro entre você e seu marido, entre você e sua esposa, entre você e seu pai, entre você e sua mãe, entre você e a sua comunidade, entre você e Deus. Quantos de nós vamos criando muros e vamos nos fechando? A doença sua abriu os seus horizontes ou fechou? Se fechou, você vai morrer lá dentro desse muro. Eu fico triste de dizer isso, mas você vai morrer dentro desse muro. É aquela pessoa que vai se fechando, e no fechamento ela vai remoendo, o remédio não faz efeito. O remédio certo, o médico olha, fala, mas meu Deus, eu não entendo. Esse remédio aqui, ele é eficiente, ele é eficaz. Por que será? Faz todos os exames, não, mas está certo. Tem algo que a medicina não consegue. Milagres que a medicina não contou. Se você não lê, você tem que ler, porque lá vai mostrar isso. Aquele papel do médico, que ao invés de perguntar o que está doendo na sua perna, pergunta como é que está seu coração. Quando esse médico faz isso, ele é o próprio Jesus perguntando a você. Há uma área que não tem nenhuma máquina desse mundo, nenhuma computadorizada, como é que chama aquilo lá? Topografia, como é que chama? Como é? Tomografia computadorizada, que vê tudo. Ela vê cada coisa do seu cérebro, ela vê tudo. Mas tem lá dentro, a ressonância magnética não vê a mágoa. A cintilografia óssea não vê a mágoa que está grudada no osso. Ela mostra uma mancha no osso. A cintilografia óssea não mostra o ódio que ficou lá. A tomografia computadorizada de elevadíssimo nível, o exame de sangue que é capaz de dizer cada miligrama de cada coisa que tem lá dentro, ele não consegue medir quantas miligramas de tristeza, de ciúme, de ódio, de ressentimento, de raiva, de impureza. Por isso não está fazendo efeito. E eu digo a você, saia desse muro, rompa essas barreiras, e só tem um jeito de você ser vitorioso: quando esse muro cair. Esse muro cairá. Pode escrever, esse muro vai cair. Milagre não é para que a pessoa não morra, todo mundo vai morrer. Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo. Nós queremos um milagre assim, eu quero um botão. Sair do muro significa: pare de pensar só em você. Tem uma frase fabulosa que eu deixei aberto para ler no final dessa pregação para você. No capítulo Experienciar Milagres, que dá título ao livro. No espetacular livro O Caminho da Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. Oh, mulher espetacular. Nossa, Teresão, né? Teresão, porque tem a Terezinha. Aliás, são 3 Teresas, 3 carmelitas que marcaram o mundo. Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, Teresa Benedita da Cruz, Teresa de Calcutá.
Que coisa. Ô, mulherada! Hein? Espetáculo. Ah, tem ainda uma carmelita espetacular chamada Teresa de Los Andes. Uma santa fabulosa, uma mística prática. Essa Santa Teresa é fantástica. O livro chama Caminho da Perfeição. No espetacular livro Caminho da Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, você que tem o livro está na página 21. Existe uma frase fabulosa que nos ajuda muito na compreensão e na experiência do milagre. É quando Jesus diz a carmelita, está bem negrito aí: trata dos meus assuntos e eu tratarei dos teus. Eis um importante segredo para que o verdadeiro milagre aconteça. Muitas vezes não damos ao Senhor a oportunidade de realizar milagres, porque só pensamos em nós mesmos e em nossos problemas. Quem não sai de si, quem não se abandona, não pode experienciar milagres. Sai de si. Jesus está dizendo pela boca de Santa Teresa, para mim e para você hoje: Léo, fala o seu nome. Trata dos meus assuntos, eu tratarei dos teus. É promessa de Deus para ela, para mim e para você. Pare de pensar em você mesmo. Pare de olhar para si: oh meu Deus, eu estou sofrendo, oh meu Deus. Oh meus irmãos, eu tenho experimentado alguns milagres, quando Deus tem me dado a graça de esquecer um pouquinho de mim mesmo, da minha miséria. Aliás, toda vez que eu esqueço da minha miséria, Deus faz maravilhas. E esse esquecer não significa você jogar isso no segundo plano, não. Trata dos meus assuntos. Meus assuntos significa: acolha a palavra, ame esse irmão, esse. Essa pessoa não merece ser amada, ame essa pessoa. Essa pessoa está falando mal de você, ame essa pessoa. Agora, amar não é gostar. Às vezes dói o coração da gente, mas a gente precisa ser duro. Porque ninguém tem coragem de falar para uma pessoa, principalmente quando a pessoa está doente. A pessoa está doente, está fragilizada, e todo mundo vai deixando ela fazer o que ela bem entende. E mata a filha da mãe. Vai fazendo todas as suas vontades. Não, a mãe, o pai, a pessoa que ama tem que ser duro o suficiente para amar alguém nessa hora. Para dizer não. Nós precisamos começar a dizer não para os nossos doentes físicos, psíquicos, afetivos, espirituais. Amar é dizer não. Amar é você responder para a pessoa na altura dela, porque senão, porque está doente, ela faz o que bem entende, trata a gente feito gato de sapato, humilha, e você vai lá feito um cachorrinho. Não! Dá a ela o mesmo nível, não por vingança, não por ódio, amando essa pessoa, mas chacoalhando essa pessoa. Jesus falou, e nós vamos retomar esse milagre ainda: toma o teu leite e anda, levanta, saia desse marasmo, trata dos meus assuntos, diz Jesus para mim e para você hoje: eu vou tratar dos seus. Esqueça da sua doença, que eu vou tomar conta dela. Eu não pude tomar conta ainda da sua doença, eu não pude tomar conta ainda do seu problema financeiro, porque você não entrega, você segura, e você já sabe muito bem, eu não tomo nada de ninguém. Quem toma é o encardido, Deus não toma, Deus pede. Deus não manda, Deus convida. Se queres ser perfeito, Deus não invade, Ele bate na porta. Como é que Ele vai entrar no seu coração, se o seu coração é um muro mais reforçado do que as muralhas de Jericó? E por isso você também está mais velho do que Jericó, que já tem 10 mil anos, a cidade mais velha da terra. Abra o seu coração, dê quantas voltas for preciso, quanto terço for preciso, quantos rosários for preciso, quantas vezes for preciso, quantos dias for preciso. Insista, recomece, comece de novo, cai, levanta, recomeça de novo, cai, levanta e vai, porque Deus se une para caminhar com aqueles que não desistem, e o demônio se une para afundar aqueles que pararam. Nós vamos derrubar os muros de Jericó. Então retome agora
no seu pensamento e vai levando para o seu coração. Que muros são esses? Quais os muros que estão cercando você? Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive um cristão. Sobrevivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados. De incrédulos cristãos juntos, Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna